Quando nós sofremos uma ansiedade patológica, uma ansiedade que paralisa as nossas vidas, é normal que nós busquemos informações, dicas, técnicas na internet para aliviar esse sofrimento. O problema é que existem muitas informações falsas, incorretas, que podem não só não ajudar, como piorar muito a sua ansiedade. Nesse vídeo eu separei 4 mitos que são muito divulgados e eu vou falar qual que é a verdade por trás de cada um deles. Olá, eu sou Marco Antônio Abud, médico psiquiatra pela Universidade de São Paulo e fundador aqui do canal Saúde da Mente. Então aqui eu separei 4 dos principais mitos relacionados à ansiedade. Quem vê meus vídeos sabe que eu gosto muito de usar o flipchart, que eu gosto de falar, de explicar escrevendo. Quais são esses mitos, né? Então, será que uma técnica de quando vier um pensamento ou um sentimento negativo, você amarrar um elástico no seu pulso e puxar esse elástico, né, enfim, né, você ter uma punição, sentir uma pequena dor e afastar esse pensamento? Isso poderia treinar o seu cérebro. Então essa é uma das técnicas aí que tem sido divulgadas, né? Foi um paciente meu que falou e eu pesquisei, e de fato tem vários sites, vários vídeos falando sobre isso. Então esse é o primeiro mito. O segundo, será que uma crise de pânico pode levar você a desmaiar, pode gerar um desmaio, ou pode fazer você perder o controle da sua mente, você pode enlouquecer com uma crise de pânico? Aqui, será que a ansiedade, quem sofre de ansiedade intensa, quem tem um transtorno ansioso, quer seja pânico, TAG, agorafobia, fobia específica, será que essas pessoas precisam evitar situações de estresse? Então, se você está muito ansioso, você tem que tirar situações de estresse da sua vida? E será que você carregar um saco de papel e quando você tiver uma crise de ansiedade, você respirar no saco de papel, será que isso é uma boa estratégia? Será que isso ajuda? Então, eu vou desvendar, né? Vou falar qual que é a verdade, qual que é a evidência científica por trás de cada um desses mitos. Então, esse primeiro, a ideia é que isso não só não tem nenhuma evidência de que funciona, né? Então eu procurei várias bases de dados da literatura médica, de estudos em psicologia comportamental, e eu não achei nenhuma evidência de nenhum experimento feito com esse elástico para ver se isso de fato faz pacientes ansiosos sentirem menos ansiedade. Eu não achei essa evidência. E se a gente pensar na neurociência das emoções, esse método é totalmente o contrário do que os estudos mostram pra gente. Quem viu meu vídeo de agilidade emocional, para quem não viu, não tem problema, vai estar aqui na descrição aqui do vídeo. Esse vídeo, ele fala muito sobre essa questão de quanto mais você resiste a uma emoção ruim, mais ela persiste. Então, o que as evidências, né, o que os estudos em neurociência das emoções colocam pra gente, que resistir a emoções ruins é igual a persistir. Faz com que as emoções ruins fiquem mais fortes. Então a maioria dos estudos de neurociência atuais mostram isso. Por isso que essa questão do elástico, a gente está punindo o nosso próprio pensamento e o sentimento ansioso, né? A gente está, na verdade, falando, não, sai, né? Vai para lá, tá ali dando uma flagelação na gente mesmo, né? E a justificativa é que existem algum condicionamento pavloviano que faria com que não viesse, né, pensamentos. Os estudos de Pavlov foram os pioneiros, né, da psicologia comportamental. Só que isso não se mostra real quando nós lidamos com pensamentos e emoções. Nós não conseguimos controlar isso. Existem técnicas para a gente poder olhar, nomear o pensamento, aceitar esse pensamento, conseguir se distanciar, conseguir questionar ele e redirecionar a nossa atenção para agir conforme é interessante para a gente. Então essa questão de nomear, aceitar, sair, soltar o pensamento, redirecionar a atenção, costuma ser uma das técnicas, não é a única, né, que ajuda nesse caso.
Agora, a gente se punir quando vier esse pensamento, isso não só não ajuda, como deixa mais forte, né, esse sentimento, esse pensamento ansioso. É claro que alguma pessoa pode falar, olha, mas eu não uso o elástico para me punir, é só um lembrete para eu soltar e redirecionar a atenção. Ok, dessa forma até funciona, mas eu ainda não acho uma forma muito suave, muito gentil consigo mesmo você puxar um elástico, né, contra você mesmo, né? Até porque na ansiedade a autocrítica e a autopunição estão muito altas e com isso a gente vai aumentar a autocrítica e a autopunição. Então é uma técnica que não tem evidência, a evidência de que ela piora a ansiedade e de que de fato mesmo aquelas pessoas que não usam isso como uma punição, só como um lembrete, talvez a gente possa ver outras formas mais gentis de se lembrar, né, de você soltar um pensamento, redirecionar a atenção, focar na respiração, enfim, tem outras formas de fazer lembretes. Então, esta técnica, ela não é útil para a ansiedade, o que a gente vê é que resistir a emoções, né, a emoções ou pensamentos, resistir a emoções ou pensamentos faz com que eles persistam, deixam eles mais fortes. Crise de pânico pode levar a desmaio ou fazer com que você perca o controle? Então, assim, quem viu meu vídeo sobre sintomas da crise de ansiedade, quem não viu vai estar aqui também na descrição, a gente vê que na crise de ansiedade existe um aumento de adrenalina, então tem uma descarga adrenérgica no corpo, né? E a adrenalina, ela faz, entre outras coisas, aumentar a nossa pressão arterial, ou seja, a pressão no nosso sangue. E isso faz com que seja muito raro com que nós tenhamos um desmaio em uma crise de pânico, né? Porque, na verdade, essa perda de consciência, ela costuma dar quando existe uma queda abrupta de pressão, sendo que na crise de pânico, na crise de ansiedade, também tem um vídeo que eu falo sobre a diferença de cada uma delas, existe um aumento de adrenalina, existe um aumento de pressão arterial. Algumas pessoas pode acontecer que, com um aumento muito rápido de pressão, o corpo ele libere, através do sistema parasimpático, uma queda de pressão. Isso gere uma sensação de tontura, mas é muito raro que uma crise de pânico leve a um desmaio, porque a pressão tende a ficar aumentada. Calme, isso não leva a nenhum risco também, é uma reação normal do corpo frente a essa descarga de adrenalina, isso é passageiro. Importante a gente saber, crises de pânico, crises de ansiedade têm duração limitada. Quanto mais a gente luta contra elas, mais elas persistem. Então, a gente tentar redirecionar a atenção, não lutar contra essa crise, ter a certeza de que elas não são letais, não são fisicamente graves, e que elas passam, isso é importante. Claro, se você já fez toda a avaliação cardiológica, já fez um eletro, já fez uma avaliação com o especialista e viu que, de fato, não existe nenhum acometimento físico. Tudo bem? E será que a crise de pânico pode fazer você perder o controle, você enlouquecer? Se você não lutar contra ela, ela vai fazer com que você fique totalmente fora da realidade? Na verdade, não, isso não tem como acontecer, né? O medo é devido aos sintomas de desrealização e despersonalização, né? Que são sintomas que eles são ocasionados pela hiperventilação. Então, quando a gente hiperventila, existe uma alteração na troca dos gases. Eu falo isso em outros vídeos. Existe a gente retira muito o gás carbônico do sangue, isso faz com que o pH do sangue altere e pode levar a formigamento, pode levar a uma alteração da percepção da realidade. A gente tem uma ideia de que o mundo tá estranho, a gente está às vezes como um sonho, a gente acaba não reconhecendo as outras pessoas, acabamos não reconhecendo nós mesmos, né? Ou às vezes até sentindo que nós estamos nos afastando do próprio corpo, né? São sintomas de que a realidade está diferente. E isso é devido à hiperventilação, devido a essa troca
de gases alteradas. Não quer dizer que você vai ter um quadro psicótico, que você vai enlouquecer, que você vai perder o controle e fazer algo totalmente contra a sua personalidade. Isso não vai acontecer, certo? E essa hiperventilação, ela é autolimitada também, assim como a crise, né? Então a ideia é a gente tentar focar em aceitar técnicas de respiração, que eu ensino também em outros vídeos aqui no canal, ok? A ansiedade, então nós temos uma ansiedade patológica, né? Nós temos que evitar situação de estresse. Então a gente está falando aqui de uma ansiedade patológica, né? Ou seja, nós temos aí um quadro de pânico, de TAG, né? Então aqui é uma ansiedade patológica ou uma ansiedade tóxica. É um transtorno de ansiedade, né? A gente precisa evitar a situação de estresse. Bom, na verdade, a definição de estresse que eu mais gosto é que estresse é a resposta do nosso corpo frente a mudanças no nosso ambiente. Baseado nisso, na verdade, assim, é impossível a gente evitar totalmente situações de estresse. É impossível. Então, a ideia é que a gente descobre hoje em dia para quadros de ansiedade crônicos e patológicos, que a gente evitar situações, na verdade, isso acaba alimentando, amplificando a ansiedade. Então, pessoas que têm uma ansiedade de situações sociais, pessoas que têm uma ansiedade de entrar no elevador, de um local fechado, pessoas que têm uma ansiedade relacionada a avião, né? Que eu tive muito isso, pessoas que têm, enfim, tem receio de sair para locais que, caso ela passe mal, não consiga pedir ajuda. Se a pessoa começa a evitar isso, isso vai aumentando a ansiedade. Por quê? Porque isso faz com que a pessoa não consiga aprender que esta situação, na verdade, não é ameaçadora. Uma das formas da gente tratar a ansiedade é ensinar para o nosso cérebro, treinar ele a perceber que tal situação, tal estímulo não é tão ameaçador. E para ele aprender, não tem como a gente ficar evitando tanto. É claro que, caso a pessoa esteja numa crise muito intensa, a gente tem que dar para ela ferramentas, às vezes ferramentas para aliviar os sintomas, ferramentas para lidar com os pensamentos ruins, para que ela possa devagarinho enfrentar essas situações. Então, se a pessoa estiver numa crise aguda, a gente não vai mandar ela enfrentar logo de cara. Tem muitos pacientes que têm quadros ansiosos muito relacionados a trabalho, né? Então, pacientes bancários, do setor financeiro, professores e outras profissões que lidam com atendimento ao público, mas basicamente qualquer profissão hoje em dia, muitas vezes o ambiente ele aumenta a ansiedade. Aí às vezes a gente até afasta temporariamente para dar para a pessoa ferramentas, né? Pode ser ferramentas tanto com medicações, mas ferramentas principalmente de treinamentos que ela pode fazer para conseguir voltar a enfrentar. Então, ficar evitando sempre a situação de estresse quando você tem uma ansiedade patológica é uma péssima ideia. Isso pode aumentar a ansiedade, isso vai aumentar a sua ansiedade e o seu cérebro não aprende que aquela situação não é ameaçadora. Além de que, começa a diminuir a sua autoestima. Por quê? Porque a gente acaba não conseguindo perceber, não conseguindo também aprender que nós conseguimos lidar com a situação ansiosa, que nós conseguimos lidar com situações difíceis. Cada vez que a gente consegue enfrentar uma situação, a gente persiste lá e conseguimos achar uma saída, isso tem um fator muito protetor para a nossa mente, isso aumenta nosso senso de eficácia, isso aumenta a nossa autoestima. E a gente vai evitando, a gente vai ensinando para o nosso cérebro, a gente vai contando uma historinha que de fato nós não conseguimos lidar, que nós somos seres muito frágeis. E não é essa história que a gente quer contar para quem sofre de ansiedade. Pelo contrário, a gente quer mostrar que a pessoa tem um arsenal, tem ferramentas dela própria que conseguem superar situações, ok?
e respirar em um saco de papel. Na verdade, essa técnica ela tem um sentido do ponto de vista fisiológico. Por quê? Se a gente respira num saco de papel, começa a aumentar o dióxido de carbono, né, o CO2 naquele saco. E isso faz com que o pH do sangue que estava alterado aqui na crise de pânico comece a se regular. Então, isso faz com que essa troca gasosa que ocorre na hiperventilação começa a ficar mais regulada. Então, o que acontece? Aumenta, né, o CO2 no sangue, isso leva a uma diminuição de pH e isso faz com que os sintomas da hiperventilação diminuam, né? Então tem um raciocínio, mas qual que é o problema, né? Que aí entra no problema desse daqui. Se a gente fica carregando um saco de papel, ou se sempre que tem a crise você vai para o saco de papel, você continua, né, ensinando para o seu cérebro que a pessoa não... Então a gente ensina duas coisas, que a pessoa não consegue lidar com a situação e ensina que o cérebro não aprende, então ele não aprende que a crise passa. Isso é importante. A gente ensinar para o nosso cérebro, ensinar para a gente que a crise de ansiedade, que é muito ruim, e só quem já teve sabe, é desesperador, mas a gente ensinar que aquilo passa, que aquilo não é uma ameaça ao nosso corpo, isso é importante, é uma parte fundamental para a melhora, né? Não é fácil, a gente tem um passo a passo para chegar lá, mas é importante isso. E se a gente carrega esse saco de papel, ou a gente tem que usar de um artifício externo, né, toda vez que vem, isso vai, na verdade, ensinando para o nosso cérebro que nós precisamos de muletas. Ou seja, de que nós não conseguimos ter outras ferramentas nossas para lidar com aquilo. A gente tem que ir lá, pegar um saco de papel, tem que sair escondido, né? Às vezes isso pode ser vergonhoso. Então, apesar de existir um mecanismo biológico a partir do qual isso melhora alguns sintomas da crise, de fato, isso não gera esse aprendizado. E ficar carregando o saco de papel, na verdade, entra aqui como a gente querer uma muleta para evitar a ansiedade. Isso alimenta a ansiedade a longo prazo. Não é uma técnica que a gente recomenda, né? Profissionais sérios que trabalham com ansiedade não recomendam isso hoje em dia. A gente recomenda sim técnicas de respiração, técnicas de relaxamento muscular progressivo, que, bom, já ensinei em outros vídeos, mas eu vou continuar relembrando essas técnicas. Tem técnicas demoradas para a gente ir treinando fora da crise, e tem técnicas que são mais rápidas para a gente começar a lançar a mão delas quando a crise estiver começando. Ok? Bom, espero que isso aqui esteja claro, né? Tá meio bagunçado agora o Flipchart, mas espero que vocês tenham entendido, né? Por que isso daqui, né? São todos mitos, né? E qual que é a verdade, a evidência científica por trás de cada um deles. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar aqui o seu like, se inscrever aqui no canal se você não é inscrito, ligar aqui o sininho de notificações para receber o nosso conteúdo, 2 vídeos por semana falando de neurociência, comportamento, dicas práticas para lidar com as situações difíceis do dia a dia. E, bom, caso você ache que esse vídeo pode ajudar alguém que esteja sofrendo, compartilhe esse vídeo aí nas suas redes sociais, pelo WhatsApp, para que outras pessoas possam se beneficiar de ter informações confiáveis sobre neurociência, sobre humor, sobre a saúde da nossa mente. Eu vou ficando por aqui, deixo um forte abraço para vocês e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!